Meter o shape é tranquilo, e se isso te incomoda, é porque no fundo você sabe que o problema não é dificuldade, é você. E o pior é que você não só sabe disso, você evita pensar nisso. Porque no momento que você admite isso, acabou a desculpa. É isso que ninguém quer te falar. Não tem segredo escondido, não tem genética mágica, não tem fórmula milagrosa, não tem nada faltando. Você só não faz o básico. E não é porque você não sabe, é porque você não sustenta. Existe uma diferença enorme entre saber e sustentar. E você vive exatamente nesse espaço. Você sabe o que fazer, mas não faz por tempo suficiente para virar resultado. E aí parece difícil, mas não é difícil. É inconsistente. Inconsistente nunca constrói nada. E o pior é que o básico é tão simples que você tenta complicar, porque o simples não te dá emoção, não te dá novidade, não te dá aquela sensação de agora vai. Então você procura algo diferente, algo novo, algo que te anime, quando na verdade o que você precisa é repetir o que já funciona. Treinar, comer minimamente direito, dormir. Se isso não está acontecendo, nada acima disso importa. Nada. Você pode ter o melhor treino do mundo, a melhor dieta do mundo, a melhor estratégia do mundo. Se você não executa o básico com consistência, nada disso serve. Então faz o seguinte agora. Pensa nos últimos 7 dias, mas pensa de verdade, sem se aliviar, sem dar desconto. Quantos dias você treinou como deveria? Quantos dias você comeu como deveria? Quantos dias você dormiu direito? Agora soma isso. Essa soma é o motivo do seu corpo estar exatamente como está hoje. Agora faz mais uma coisa simples. Se essa semana não passaria numa avaliação honesta, você já sabe exatamente o que precisa mudar na próxima. Sem teoria, sem plano novo, só corrigir o que você já viu que está errado. Não é mistério, não é azar, não é genética, é repetição. E antes que você tente fugir disso pensando que sua situação é diferente, não é. Todo mundo acha que a própria rotina é mais difícil. Todo mundo acha que tem um motivo especial. Todo mundo tem uma justificativa que parece perfeita na própria cabeça. Mas no fim, isso só vira uma desculpa bem construída. E desculpa bem construída é a mais perigosa, porque ela te convence. Ela te faz acreditar que você está certo, enquanto você continua parado. Você não é especial. Você só está fazendo o mesmo padrão de quem não muda. Você complica o simples para continuar exatamente onde está. Você cria dificuldade onde não existe, só para não ter que encarar o desconforto de fazer. Você fala que não tem tempo, mas tempo não é o problema. Se eu olhar seu dia, eu encontro tempo. Qualquer pessoa encontra. O problema é como você usa. Dá tempo de ficar no celular, dá tempo de assistir coisa aleatória. Dá tempo de adiar o que importa, mas não dá tempo de cuidar do próprio corpo? Então faz um teste. Hoje, só hoje, 20 minutos, sem celular, sem distração. Treina, simples assim. Então não é falta de tempo, é prioridade. Você fala que não tem dinheiro, mas sempre aparece dinheiro para aquilo que te distrai, para aquilo que te dá prazer rápido, para aquilo que não exige esforço. Então não é falta de dinheiro, é escolha. Você fala que não tem motivação, mas desde quando motivação foi requisito para disciplina? Você escova o dente todo dia com motivação? Você levanta para trabalhar com motivação? Ou você só vai porque precisa? Então por que com o seu corpo é diferente? Por que você trata isso como opcional? Quem tem resultado não depende de motivação. Eles dependem de padrão. Eles fazem mesmo sem vontade. Eles fazem quando estão cansados. Eles fazem quando não estão afim. Eles fazem quando ninguém tá vendo. E você? Você faz quando dá vontade. E isso já explica tudo. Então, começa a mudar isso na prática. Define 3 dias fixos na semana. Não quando der, dias definidos. E você vai, sem pensar. Tem gente que treina cansado. E tem você, que usa o cansaço como justificativa. Tem gente que dá um jeito. E tem você, que dá uma desculpa. E quanto mais você repete isso, mais isso vira quem você é. E aí entra a parte que você evita encarar. Você já tentou antes. Várias vezes. Você já prometeu, já começou animado, já falou, agora vai. E por alguns dias, até foi. Mas depois você voltou pro padrão. Sempre volta. Então me responde com honestidade. Por que dessa vez seria diferente? O que exatamente mudou? O plano ou você? Porque se você continua sendo o mesmo, o final já está definido. E no fundo você sabe disso. Você não precisa de mais informação. Você precisa parar de abandonar o que já sabe. Você consome conteúdo. Você aprende. Você entende. Você até explica para outras pessoas. Mas quando chega na sua vida, você não executa. E isso é mais comum do que você imagina. Gente
cheia de conhecimento, com zero resultado. Porque conhecimento não constrói nada sozinho. Execução constrói. E execução repetida constrói resultado. E é exatamente isso que você evita. Porque é chato, porque é repetitivo, porque não tem recompensa imediata, porque ninguém vê, porque ninguém elogia. Mas é exatamente isso que funciona. Então simplifica ao máximo. 3 exercícios: agachamento, flexão, algum tipo de puxada. 3 séries de cada. Sem frescura, sem complicar, só fazer. Meter o shape é tranquilo. Sempre foi. Você que complica. Você que tenta transformar o simples em algo difícil, para ter justificativa para não fazer. Difícil não é o treino. Difícil não é a dieta. Difícil é você largar o conforto. Difícil é você parar de negociar com você mesmo. Você não é indisciplinado. Você é consistente. Só que consistente nas escolhas erradas. Consistente em adiar. Consistente em evitar. Consistente em começar e parar. E isso já virou seu padrão. Não é mais exceção. É regra. E regra repetida constrói resultado, mesmo que seja um resultado que você não quer. E deixa eu te mostrar onde isso leva. Hoje, você pula um treino. Nada demais. Amanhã, você adia outro. Ainda parece pequeno. Depois, vira uma semana. Depois, um mês. E quando você percebe, passou mais um ano, com o mesmo corpo, com a mesma frustração, com o mesmo discurso. E aí você fala que o tempo passou rápido. Não passou. Você que não fez nada com ele. E isso dói, mas é verdade. Você negocia com você mesmo o tempo todo. Só hoje não. Amanhã eu compenso. Depois eu levo mais a sério. E sempre parece razoável. Sempre parece justificável. E é exatamente por isso que você continua igual. Porque você é bom em se convencer. Você é bom em aliviar a própria consciência. Mas ser bom nisso não te leva a lugar nenhum. Se você precisa justificar tanto, é porque já sabe que está errado. Você não falha por falta de plano. Você falha porque não sustenta o básico. Porque o básico exige repetição. E repetição exige disciplina. E disciplina exige desconforto. E desconforto é exatamente o que você evita. Você não aguenta ser consistente nem por 7 dias. 7 dias. Uma semana. Você fala de mudar o corpo, mas não consegue sustentar uma semana de comportamento decente. Então faz o seguinte: 7 dias. Treino simples, comida básica, sono decente, sem negociar. Só isso. Se você não consegue isso, para de falar que quer mudar. Porque querer sem fazer não é querer, é ilusão. Você não quer o processo, você quer o resultado pronto. Quer o corpo, mas não quer viver como alguém que constrói esse corpo. Mas isso não existe. Resultado não vem de intensidade, vem de padrão. Não é o dia perfeito, é o dia comum, repetido várias vezes. E o seu padrão hoje é fraco. E enquanto for fraco, seu resultado vai ser fraco. Treinar, comer direito, dormir, repetir. Repetir quando estiver cansado. Repetir quando não estiver com vontade. Repetir quando ninguém estiver vendo. Se tá confortável, tá errado. Se tá fácil demais, não tá funcionando. Se você gosta demais do processo, provavelmente você não tá exigindo o suficiente de você. O caminho certo quase sempre é o que você evita. E você sabe exatamente qual é. Mas você continua desviando. Porque é mais fácil. E você já provou isso várias vezes. Porque na hora da decisão, você sempre escolhe o conforto. E depois finge que não sabe porque nada muda. Seu ambiente te atrapalha? Claro que atrapalha, mas ele não te controla. Você continua escolhendo ficar nele do jeito que está. Você continua escolhendo não mudar o que precisa ser mudado. Então não é falta de oportunidade, é escolha. Não é falta de tempo, é escolha. Não é falta de dinheiro, é escolha. Prioridade não é o que você fala, é o que você faz quando precisa escolher. E você já escolheu várias vezes. E sempre escolheu o mais fácil. Então assume isso. Para de fingir que é outra coisa. Você não precisa adicionar mais coisa. Você precisa cortar. Cortar a distração, cortar excesso, cortar o que te puxa para baixo, cortar o que você sabe que está te sabotando. Você sabe exatamente o que é, você só não corta. Porque é confortável manter. Então para de se enganar. Você não quer resultado. Você quer a ideia do resultado. Você quer imaginar como seria. Você quer pensar nisso. Mas querer de verdade é outra coisa. Querer de verdade exige ação, exige repetição, exige constância, exige fazer mesmo sem vontade. Exige continuar quando não tem ninguém olhando. O corpo que você tem hoje é o resultado das escolhas que você repete. Nada mais, nada menos. E enquanto essas escolhas forem as mesmas, nada muda. Então decide. Ou você continua sendo o mesmo, ou você começa agora. Hoje, não amanhã. Hoje. Nem que seja com 20 minutos. Sem grama, sem promessa, sem motivação. Só execução. Os dois não dá.
Meter o shape é tranquilo, sempre foi, mas não é para quem negocia com a própria fraqueza. É para quem para de se tratar como alguém que não faz e começa a agir como alguém que faz, até virar padrão, até não precisar mais pensar, até ser automático, e faz o que precisa ser feito, todos os dias, sem exceção.